Olá, pessoal, eu sou Cláudio Cardoso e esse é o Collab Trends, o nosso programa de entrevistas inspiradoras sobre tecnologia, startups, enfim, todos os temas que têm a ver com transformação digital. Hoje a gente vai conversar sobre sustentabilidade, ESG, temas importantíssimos, e sobre a American Chamber of Commerce, a Câmara Americana de Comércio. Eu vou estar aqui com a Daniela Ayashi, diretora de sustentabilidade da AmCham Brasil. Ela é formada em comunicação pela FAAP, com especialização na Fundação Dom Cabral no tema sustentabilidade. Ela também estudou o tema na famosíssima, célebre escola inglesa Schumacher College, onde ela pôde vivenciar sustentabilidade na prática, convivendo e aprendendo com alguns dos maiores pensadores do tema. Ela é responsável por criar a área de sustentabilidade na AmCham, que é a maior câmara de comércio americana fora dos Estados Unidos. E tem um detalhe importantíssimo, que não é pequeno. Ela hoje lidera o Prêmio Eco, que há 38 anos reconhece as práticas empresariais sustentáveis, tá? Então, olha, é uma alegria ter você aqui, Dani, porque nós nos conhecemos há 15 anos e somos muito amigos e eu sou seu fã. Bem-vinda. Bom dia, meu amigo. Imagina, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada pelo convite. Espero poder contribuir, de fato, assim, com esse programa incrível que você está liderando. Olha, Dani, eu acho que a melhor coisa que a gente faz eu vou começar aparecendo aqueles repórteres de futebol que faz duas perguntas em uma. E as minhas duas perguntas é o seguinte... Eu posso escolher qual que eu vou responder, não? São convites. Primeiro, eu acho que é muito importante que você contextualize o que é a AmCham, a importância que a AmCham tem, e logo em seguida a gente fale do Prêmio Eco. Não é pouca coisa. Hoje o tema está na moda, ESG, aí talvez nos últimos 2, 3 anos, na verdade, é muito recente, explodiu, embora seja uma coisa que se fale desde 2006, eu sei bem. Mas 38 anos é muito antes disso, né? Então eu queria que você contextualizasse para a gente tanto a AmCham como o Prêmio Eco. Claro, claro. Bom, o Prêmio Eco, como você mesmo citou, existe há 38 anos. A gente brinca que ele conta a história da evolução do tema da sustentabilidade no Brasil. Imagina, em 1982, o que existia era a tal cidadania empresarial, né? Inclusive, eco não vem de ecologia, é curioso. Eco é uma sigla da junção de duas palavras, empresa-comunidade, que era o que existia naquela época, em 1982, dessa tal cidadania empresarial. Eram projetos que as empresas faziam para a comunidade. E a AmCham, pioneira, como sempre foi, decidiu reconhecer essas práticas e criou um prêmio, e dali para frente o Prêmio Eco vem ditando tendências e acompanhando tudo que foi existindo de mais moderno nesse tema no Brasil e no mundo. Então, o que a gente observa nos últimos anos é que houve, sim, um movimento muito grande no meio empresarial, e eu acho que o Prêmio Eco tem essa missão de mostrar que a iniciativa privada no Brasil tem feito coisas incríveis e altamente inovadoras quando se trata de sustentabilidade. Como você mesmo comentou, ESG é só uma nova roupagem para o tema, né? Assim, de tempos em tempos, o mercado traz um novo conceito, uma nova roupagem, realmente, para o mesmo conceito, né? O próprio conceito de desenvolvimento sustentável foi criado lá em 1980, né? Um pouco antes até, final dos anos 70, né? Pelo Clube de Roma. Inclusive, a criadora desse conceito, a Gro Harlem Brundtland, teve com a gente no Prêmio Eco há muitos anos atrás. Enfim, então tudo isso para dizer que esse tema existe há muitos anos, e o que a gente observa é que o Brasil, apesar das desconfianças do que é falado aí fora, né, o Brasil tem feito avanços incríveis, né? O setor privado brasileiro tem dado o exemplo quando se trata de práticas empresariais rumo à sustentabilidade. Sobre a AmCham é a maior Câmara Americana de Comércio do mundo, fora dos Estados Unidos.
com 5.000 empresas associadas, presente em 15 cidades brasileiras. A gente diz que ela é uma velhinha moderna, e que vem se reinventando a cada ano. Então, enfim, tenho muita história para contar. Quando se trata desse tema e da Mchan, o que não falta são histórias. Eu próprio sou testemunha disso, né, Dani, porque eu lembro que uma vez você pessoalmente me convidou para eu vir aqui, nessa época eu morava na Bahia, e via São Paulo, para ver o Al Gore numa cerimônia do Prêmio Eco. Eu não sei exatamente que ano foi isso, talvez 2009, 2008, 2007. Foi em 2006. 2006, nossa, olha isso. 2006. É curioso falar do Al Gore, porque naquela época ele tinha acabado de... lançar o filme, né? Não, ele escreveu um livro sobre ecologia e ele estava preparando o lançamento do documentário Uma Verdade Inconveniente. Eu me lembro que assim, nós fizemos o convite, ele estava vindo ao Brasil, e primeiro nós precisávamos explicar para as pessoas o que é que o Al Gore tinha a ver com o tema da ecologia, né? Sim. Ele já vinha trabalhando esse tema há alguns anos. E depois nós tínhamos que explicar o que era aquecimento global, porque o documentário dele diz respeito ao aquecimento global. O documentário dele ainda não estava pronto. Desculpa ele interromper, mas o documentário dele ainda não estava pronto, então ele não estava... Na verdade, nós fizemos uma van premiere do documentário dele pela primeira vez no Brasil, numa sala aqui no Shopping Morumbi, e quem pôde assistir, assistiu em primeira mão. E depois depois que ele foi embora, o documentário dele, ele ganhou o Oscar pelo documentário, e depois ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz, logo em seguida. Nossa, isso mesmo, cara, eu não lembrava do Nobel, esse detalhezinho, eu não lembrava. E ele tem agora uma segunda edição do documentário, né, que é uma verdade ainda mais inconveniente, porque aí o tema do aquecimento global, de fato, se provou uma realidade, né? E hoje ele é um grande ativista, né? Recentemente ele teve num evento, hoje em dia ninguém está em evento nenhum, está todo mundo conectado em algum lugar do mundo, né? Mas ele teve falando sobre o tema, que nunca nunca foi tão atual, né? Dani, agora me dá uma dimensão aí do Prêmio Eco, né? Quantas empresas participam, que tipos de prêmios vocês dão? Claro que, em resumo, que eu sei que já é uma digamos, uma instituição de bom porte, né? O Prêmio Eco é a principal premiação dessa temática no Brasil, né? Imagina, 38 anos, né? O que a gente viu foi que houve uma evolução desse tema nas empresas. Hoje o Prêmio Eco tem 3 categorias, inclusive uma delas foi criada em 2020, que é a categoria de reconhecimento de práticas empresariais no enfrentamento à Covid-19, que nós batemos recorde de inscrições e agora nós acabamos de fechar o ciclo com a revelação dos vencedores. Milhares de empresas ao longo desses 38 anos, bilhões de reais investidos em projetos, não só relacionados à questão ambiental, mas à questão social, né? Empresas que hoje se posicionam, que inserem os conceitos de sustentabilidade na gestão, né? E na operação. Porque eu acho que uma coisa que seria interessante a gente colocar aqui, né, que até outro dia eu estava ouvindo uma das empresas concorrentes dizendo assim, nosso sonho é que um dia que a gente não tenha ninguém de sustentabilidade dentro das empresas, que esse tema possa estar permeando a empresa como um todo, né, que seja uma realidade, que de fato a gestão caminhe para a sustentabilidade, os produtos, os serviços, enfim, que tudo que a empresa, toda a empresa esteja realmente comprometida, né, com esse tema. Então, imagine em 38 anos, muitas histórias para contar, de projetos altamente inovadores. E, recentemente, eu acho que com a pandemia, esse tema tomou muita força, né? Especialmente porque a gente observa uma pressão
muito grande por parte dos investidores, para que as empresas se adaptem, para que as empresas, de fato, insiram esses conceitos. Porque imagina, você vai investir numa empresa que corre o risco daqui a uns anos de não existir mais. Nós estamos falando de uma questão de sobrevivência. A verdade é essa, né? Não é só uma oportunidade, é uma grande oportunidade, porém agora já passou a ser uma questão sine qua non. Os negócios têm que estar alinhados a conceitos de sustentabilidade, ou como se queira chamar, ESG, como se queira chamar, até porque não há como você manter uma empresa perene no tempo se ela não tem esses conceitos de fato. A impressão que eu tenho é que está ocorrendo, ou já ocorreu recentemente, esse ponto de inflexão de um movimento, digamos, urgente para a sociedade, que leva algumas décadas de maturação e disseminação e difusão, assimilação pela sociedade, e aí há um ponto de inflexão. E o que eu imagino nesse nosso papo é o privilégio que vocês da Andian, e você particularmente nessa posição, têm de terem sido protagonistas e, ao mesmo tempo, espectadores desse momento. Então, hoje, eu estava pensando recentemente aí, sobre esse programa, essa experiência interessante que eu estou curtindo muito fazer aqui para o Alfa, que é um projeto muito bacana, o Hub de Inovação do Conglomerado. Quantas vezes os entrevistados mencionam ESG? É como se isso estivesse na pauta quase que obrigatória. Não é que as pessoas fazem isso por um mero questão de imagem. É como se isso está na pauta, é obrigatório mencionar ESG. Né? E talvez, eu acho que numa conversa anterior, você me chamou a atenção dizendo, Cláudio, eu acho que a grande novidade que nós temos aí, além desse ponto de inflexão social, que exige das organizações posicionamentos proativos em relação ao tema, esse é isso que você está nos explicando, é o G, né? Você me falou, a governança é a grande, talvez assim, a pitada nova, a nova cereja desse bolo que já estava aí, porque... eu acho que a governança sempre teve presente, né? Quando a gente falava, por exemplo, de transparência, de combate à corrupção, ética nos negócios, a gente já estava falando de sustentabilidade, né? Mas as pessoas não tinham esse entendimento. Então, acho que a novidade que o ESG traz, e aí eu acho que seria interessante a gente também explicar para quem está nos ouvindo, né? O que é ESG? Na verdade, ESG é uma sigla em inglês, em português seria ASG, que significa o ambiental, o social e a governança. Eu acho que é importante, porque a gente sempre parte do princípio que as pessoas sabem, nem todo mundo sabe, né? E no universo das grandes empresas é muito comum, sim, você ouvir. Agora, quando você vai para o universo das pequenas e médias, aí a coisa tem muito trabalho a ser feito quando a gente do que se trata, né, esse tema. Enfim, mas assim, respondendo, sim, eu acho que a novidade do ESG é que ele traz luz para o G. E o G, na minha opinião, é, dentre as letras, a mais difícil de entendimento e também de implementação, né? Porque você está falando da cultura organizacional, você está falando da liderança, você está falando da gestão, né? E num país como o nosso, infelizmente conhecido por casos de escândalo de corrupção, né? Caixa 2, enfim, de não transparência nos negócios, o G ele é imperativo para que a gente possa continuar, né, fazendo negócios e para a saúde das empresas, né, até para a imagem do Brasil lá fora. Então, eu fico muito contente de saber que o ESG traz luz para o G, e, ao mesmo tempo, digo que há muito trabalho a ser feito para se explicar o que é G, porque antes mesmo que o ESG surgisse, as pessoas tinham muita dificuldade de saber o que era governança, né? Que é um termo, vamos dizer, traduzido do inglês, que traz muitas dúvidas, afinal, o que é governança, né? Então, agora a gente tem que explicar o que é governança dentro do ESG,
que é ainda mais complexo. Mas a gente está trabalhando para isso. Fantástico, Dani. Muito obrigado. Foi muito importante você ter trazido, dizer, olha, peraí, primeiro vamos entender os termos. Talvez outras novidades que estejam em jogo sejam, por exemplo, no Brasil, a crescente disseminação do hábito da população, crescentemente, ainda é pequena parcela, investir em novos negócios produtivos, deslocar aquela poupança, como a gente diz, em aplicar em letras do governo e passar a aplicar no mercado. E tudo isso cria também novas dinâmicas e exigências de transparência das organizações, que em inglês o pessoal chama de accountability, ou seja, por isso, um dos elementos novos que está, quer dizer, novos não, mas que estão mais em evidência agora, já é antigo, é a questão das métricas e mensuração das atividades. Então, eu acho que é uma salada que compõe aí esse cenário. Agora, Dani, eu queria voltar um pouquinho para a Anchan, porque no período em que a gente se conheceu, eu estava lá envolvido com a criação lá da Anchan Salvador, e foi um período muito importante para a minha vida, e eu percebi como a Anchan é uma escola de formação empreendedora, executiva. Conta para a gente um pouco esse papel da Anchan, porque eu tenho a firme convicção e clareza de que a Anchan desempenhou um papel de escola durante décadas e formou vários executivos e empreendedores no Brasil. Conta um pouco para a gente sobre isso, eu acho que é muito importante. Olha, eu acredito que a gente continue fazendo esse papel, né? A Anchan parte de um slogan para um melhor ambiente de negócios, e dali vai estruturando seus produtos, serviços. Eu acho que também cabe aqui abrir um parênteses, né? A Anchan é uma câmara de comércio. O que faz uma câmara de comércio, né? Eu diria que a Anchan muito mais do que uma câmara de comércio clássica, mas assim, a nossa missão é conectar pessoas, né? Para que a gente possa tornar o Brasil mais competitivo, enfim, para que de fato a gente tenha um ambiente de negócios mais saudável. Então, baseado nisso, a Anchan tem feito um trabalho muito forte, né? A gente diz que a Anchan é um hub de conexões, né? É um do tank, não um think tank, né? Em inglês se usa muito esse termo, think tank, né? A gente aqui é um do tank. Então, a gente coloca na prática, de fato, a gente faz a ponte entre negócios, enfim, a gente tem uma série de produtos e serviços, né? E eu diria que a gente, de fato, faz muito mais do que uma câmara clássica faz, porque eu diria que uma câmara de comércio deveria fomentar o comércio entre os dois países, né? No caso nosso, Brasil e Estados Unidos. A gente faz muito mais que isso. E eu acho que é interessante comentar que a Anchan, essa Anchan Brasil que a gente está falando, né? Tem como sua maioria, grande maioria, empresas brasileiras associadas, né? 80% das nossas empresas são brasileiras, os outros 20% estão distribuídos, 10% são empresas americanas e 10% são de 40 nacionalidades diferentes, né? As pessoas não imaginam isso. Então, assim, a gente tem dentro da Anchan uma amostra do mercado brasileiro, quando se trata de empresas, né? O mundo corporativo. Então, a gente tem milhões de, eu diria, usuários, pessoa física, que estão conectados a essas empresas, que se beneficiam dos nossos produtos e serviços, e aí a gente tem uma lista gigante, e ultimamente a gente fez essa transformação digital, transformou todos os nossos fóruns, que eram presenciais, em fóruns digitais, e a gente conseguiu manter o nosso associado satisfeito, enfim, recebendo não só conteúdo de qualidade, mas também esse material que é intangível, que são essas conexões, né? Então, não sei se eu respondi sua pergunta, mas... Respondeu muito bem. E eu acho que você deixa entrever... Quando a gente vai explicar algo que é muito grande, a gente não sabe nem por onde começa, né? Mas, na sua resposta, eu conhecendo um pouco da Anchan, eu percebo assim, nossa,
como é que eu falo desse negócio? Agora, veja, nós dois temos o privilégio e a honra de prestar contas a duas histórias incríveis aqui, né? Porque eu estou aqui, em alguma medida, representando um conglomerado que tem quase 100 anos de existência, e a Antian tem 102 anos de existência. São raras, lamentavelmente, são raras as instituições brasileiras que são tão duráveis, né, ao longo do tempo. O que significa, curiosamente, já que um dos meus assuntos mais importantes aqui é a inovação, é de que eu gosto de pensar o seguinte: nós somos há quase 100 anos inovadores, porque a gente sabe que não sabe o tempo todo. Exato. Sabe que não sabe o tempo todo. E, então, sempre em busca... Inquietos, né? De melhorar, de errar, de reconhecer, de ouvir do colega, de pisar na bola, voltar. E isso eu acho que é um dos elementos, claro, não é tudo, mas é um dos elementos principais que eu reconheço na Antian, que é um drive de inovação. Agora eu vou voltar para o Prêmio Eco, para uma coisa que eu acho que faltou a gente falar, que é o seguinte: 38 anos de prática levam a um acervo de experiências espetaculares. Eu imagino que vocês têm um banco de práticas incríveis, porque eu fico até com medo de perguntar, de pedir para você, conta aí uma história de uma empresa. Eu acho que você vai ficar perplexa, né? Nossa... Mas, Cláudio, quanto tempo a gente tem? Quanto tempo a gente tem? Quanto tempo? A gente tem umas 2 horas só. 5 horas, né? 5, 6 horas para você encontrar 2 casos. Mas e o banco de práticas? Esse negócio é um acervo incrível, não é, Dani? O Prêmio Eco tem o maior e mais atualizado banco de práticas de sustentabilidade do Brasil, né, que são todos os projetos inscritos desde 2008, estão lá no nosso site, premioeco.com.br. Então, assim, a cada ano a gente tem um contingente gigante de práticas que vão a esse banco de práticas assim que o processo termina, né? A gente acabou de inserir os casos de 2020, 2021, é assim que a gente trata o prêmio, ele começa num ano e termina no outro, né? Olha, eu precisaria realmente de muitas horas para contar, mas eu tenho um caso específico que eu sou fã de uma empresa do setor químico, né, uma indústria química, que produziu o primeiro fio de poliamida verde do mundo, né? O que significa isso? É um fio que, quando na composição de uma roupa, uma camiseta, enfim, uma calça, ele se degrada ao contato com a terra em até 3 meses. Aí você diz, bom, quer dizer então que se a camiseta está lá pendurada no meu armário, ela vai se degradar? Não. E por que essa preocupação de fazer um fio, que se degrada em contato com a terra? Não sei se quem está nos assistindo sabe, mas a moda virou um grande vilão da sustentabilidade, né? São produzidas por ano quase que uma peça por habitante do planeta. Então, a gente está falando de 6 bilhões, 7 bilhões de novas peças por ano. E as peças hoje em dia são feitas com uma qualidade mais baixa, com pouco algodão, muito mais, enfim, um produto que de difícil, né, degradabilidade, que a gente chama. Né, esses produtos sintéticos com origem fizinho do plástico, uma coisa exato, assim. Você usa essa peça, sei lá, 3, 4 vezes, ela já não tem mais condição de uso, nem de doação, então essa peça acaba parando nos aterros e fica lá há milhares de anos. Então você imagina você fazer um fio que esse tecido chega lá, essa peça chega lá e ela se degrada em contato com a terra. Bom, a gente ficou extremamente impressionado com o ano em que esse produto foi criado e foi vencedor do Prêmio Eco. Bom, depois de alguns anos, a empresa inseriu mais um atributo ao tecido. Além dele se degradar em contato com a terra, ele também aduba o solo. Você diz, puxa vida, né? Você achou que já
que eu já achei, eu no alto dos meus 21 anos de casa, de Amchan, e à frente do Prêmio Eco, já achei que tinha visto tudo, né? E recentemente, essa mesma empresa produziu um tecido, o mesmo tecido, com os mesmos atributos, mas que também tem uma barreira viral e antibacteriana. Então, você imagina um tecido que possa ser usado, por exemplo, nos bancos dos ônibus, e que previne as pessoas que estão, os usuários daquele transporte público, de contaminação, por exemplo, do coronavírus. Então, você diz assim, puxa, que coisa incrível, né? E veja, detalhe, é importante até você ter trazido isso, porque eu gostaria de falar uma única coisa. A pandemia, apesar, a despeito de toda a dificuldade que trouxe, né, e aí, claro, também trouxe uma aceleração muito grande dos processos de inovação dentro das empresas. Então, assim, esse tecido, ele levaria 2 anos para ser criado, foi criado em 4 meses. Então, assim, dada a necessidade, a urgência, né, de você se reinventar e de você trazer, atender essa necessidade premente que de repente apareceu sem ninguém esperar, né, sem precedentes, isso fez com que as empresas de fato acelerassem os seus processos de inovação. Então, um tecido com esses atributos criado em 4 meses, inclusive eu estava outro dia conversando com a equipe que fez a criação desse tecido, e eu fiquei impressionada, assim, com a rapidez. E outra, tecnologia brasileira feita aqui na planta de Santo André dessa empresa. E mais, quando você fala de indústria química, é muito difícil, né, você pensar numa mudança na cadeia, porque indústria química é complexa, a cadeia é complexa, e quando você vê uma empresa disposta a transformar, né, esses produtos, adaptar esses produtos, né, então, assim, eu tiro o chapéu. E a gente observou, e aí também só a título de curiosidade, nós fizemos um estudo de tendências nesse tema, baseado nos projetos que se inscreveram no Prêmio Eco, nessa última edição. E uma das tendências que a gente observa é uma mudança muito grande nas indústrias químicas, né? Uma mudança, uma adaptação de cadeias complexas à temática ESG. Então, existe um esforço muito grande sendo feito no Brasil, né? E eu poderia ficar aqui horas contando todos os casos, e tem uma outra empresa do setor alimentício também, a planta de Porto Alegre, que descobriu que a casca do principal grão que ela produz poderia virar biomassa para geração de energia da planta da indústria, aliás, da planta onde ela está localizada. Então, foi um engenheiro ali, chão de fábrica, que olhou e falou, bom, a casca da aveia era doada para empresas de ração, e a fábrica rodava diesel, né, que a gente sabe emite gases de efeito estufa e favorece o aquecimento global. Então, o que eles fizeram? Eles criaram uma caldeira para queimar a casca da aveia. Essa casca da aveia começou a gerar energia para a fábrica operar. Então, a fábrica passou a operar por energia gerada pela casca da aveia, que era, vamos dizer assim, jogada fora. Então, eles deram uma utilidade para aquela casca, né, e passaram a usar biomassa para gerar energia para a fábrica. Então, assim, tudo isso são ideias que geralmente vêm de equipes de brasileiros, em plantas brasileiras, e que depois são exportadas para as outras sucursais da empresa no resto do mundo, né? E como essas histórias, eu tenho muitas outras, teria muitas outras para contar. Maravilhoso. O que eu quero dizer é que, recentemente também, só para terminar, Cláudio, a Amchan lançou uma plataforma chamada Brasil pelo Meio Ambiente,
que é um inventário de práticas empresariais de preservação ambiental. Nós tivemos, assim, uma aderência muito rápida. Recentemente, a gente traduziu esse material, e eu estou dizendo isso por quê? Porque a imagem do Brasil fora é muito ruim. E a gente quer mostrar que a iniciativa privada faz muito mais do que queimar florestas, né? Que o Brasil não é esse país que queima florestas, né? Não é esse país atrasado, não é esse país que não é inovador nas suas práticas, né? É sim inovador nas suas práticas e também, principalmente nas suas práticas voltadas para o tema da sustentabilidade. Então é isso que a gente quer mostrar e eu gostaria de deixar esse recado aqui, né? O Brasil, a iniciativa privada brasileira tem feito coisas incrivelmente inovadoras. Quando se trata desse tema complexo, apesar de todo mundo ser o tema da moda e de todo mundo falar e tal, não é fácil implantar práticas sustentáveis, mudar todo o modelo de negócios voltado para a sustentabilidade. Não é fácil. Daniel, o que eu posso lhe dizer, além de parabenizar pelo trabalho, reconhecer a importância que a AmCham e o Prêmio Eco têm para o país, é lhe dizer que nós aqui estamos celebrando uma mesma visão do país, do que é de verdade o Brasil, e ao mesmo tempo, me dando conta de que esse banco de práticas não é um arquivo de empresas premiadas porque fizeram atividades corretas e sustentáveis, etc. Não, é muito mais. É um banco de indicação de uma cultura de inovação, uma cultura de responsabilidade social e ambiental, de compromisso com a vida, né? Então, parabéns pelo trabalho, é uma satisfação enorme ter você aqui, eu tenho uma admiração pessoal, profissional por você e pela AmCham. Então, a casa aqui está aberta, eu agradeço demais essa entrevista inspiradora que você nos deu. Muito obrigado, Dani. Imagina, eu que agradeço imensamente assim, a oportunidade de estar aqui. Se eu puder deixar um recado, assim... Por favor. Vamos juntos, né? Vamos em frente. Há muito o que fazer no Brasil. Claro que há. É um ano de vários eventos climáticos, né? A gente está falando de COP26, COP15, tem Glasgow aí no final do ano, né? O Brasil tem muito a trabalhar na temática do clima, porém, há muita coisa sendo feita. E eu acho que é importante que a gente divulgue o que está sendo feito, né? E aí, eu que agradeço e parabenizo você e o Alpha Collab por essa iniciativa de mostrar o que está sendo feito de bom no Brasil. Isso é muito importante. Só um último recado para os nossos ouvintes do Spotify, espectadores aqui do YouTube, é que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da AmCham, o link do Prêmio Eco e também, se você depois puder nos passar, o link para a gente entender mais sobre o Brasil pelo meio ambiente, essa iniciativa. Então, eu já deixo aqui anunciado para todos e, mais uma vez, Dani, um beijo para você, muito obrigado. Beijo para você também. Tchau, tchau. Chegamos ao final de mais um Collab Trends. Hoje eu conversei com Daniela Ayashi, que é diretora de sustentabilidade da AmCham Brasil. Um papo incrível sobre o Prêmio Eco também. Bom, agora você já sabe, né? Se inscreva no nosso canal no YouTube, ative o sininho para saber quando a gente lançar um novo vídeo. Nos acompanhe também pelo Spotify, dirigindo, fazendo outras coisas em casa. Não percam o Collab Trends. Até a próxima.